Olá, meus amados irmãos e amigos. A palavra que alimenta de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 24, a partir do versículo 30, e diz assim: Passei pelo sítio do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e vi que tudo estava coberto de mato e espinheiros. Havia ervas daninhas por toda parte, e o muro de pedras estava em ruínas. Vi aquilo tudo, pensei um pouco e aprendi esta lição. Para quem sempre dorme um pouco mais, para quem sempre quer tirar uma soneca, para quem só pensa em cruzar os braços e descansar e ficar à toa. A pobreza chegará de repente como um ladrão, e a fome atacará de surpresa como um ladrão armado. Meus amados, uma história muito famosa, uma mosca caiu dentro de um copo de leite e ali ela começou a se debater e não conseguia sair e morreu afogada. E veio uma outra e ali caiu naquele mesmo copo d'água. E ela então, persistente, se debateu, incansavelmente, já quase esgotada, e aquele leite começou a coalhar e endurecer. Ela subiu naquela bolinha de coalhada e levantou o voo e foi embora. E ali ela se salvou. Porém, passado algum tempo, ela caiu de novo, mesmo copo de leite. E ali ela pensou, eu vou me debater e vou sair daqui de novo. E começou a se debater. Porém, aquele leite era um leite ruim e ele não coalhava. E aí passa uma outra mosca e diz, mosca, tem um canudo ali do outro lado do copo, nade até ele, suba por ele e você vai conseguir sair. E ela disse, não, eu já passei por aqui, eu sei como é que é isso, e continuou se debatendo e nada daquele leite coalhar, e ela morreu afogada. Meus amados irmãos, a nossa vida é permeada de experiências e lições da vida que nós devemos aprender. E nem sempre nós vamos ficar firmados nas experiências do passado. Elas servem para nos fazer ficar melhor, para nos fazer ficar mais experientes, mas isso não significa que todas as vezes a mesma experiência vai dar certo. Às vezes a gente fica pensando, não, já fiz isso assim, vou fazer de novo, até dar certo. E muitas vezes o leite não é o mesmo. Jesus fez muitos milagres, ele fez maravilhas durante todo esse tempo que ele viveu aqui na terra. Os seus discípulos observavam e viam o que ele fazia. E muitos fizeram coisas iguais ou parecidas. Porém, ele multiplicou pães apenas 2 vezes, cada vez de uma forma diferente. Mas ele alimentou muitas multidões. E nem sempre ele fazia da mesma forma. E ali então, se todos ficassem esperando Jesus fazer novamente, morreriam de fome, porque a Bíblia diz que ele só fez 2 vezes. Jesus curou 2 cegos. Uma vez, um cego clamava e queria enxergar. E daí Jesus disse, você quer enxergar? Então veja, simplesmente falando. Mas certa vez, um cego chegou perto dele e também queria enxergar. Sabe o que Jesus fez? Pegou um pouco de terra, usou a sua saliva, fez ali uma pasta e passou nos olhos do cego. E disse para ele, agora você vai lá no tanque de Siloé e se lave. E aquele cego se lavou e começou a enxergar. Vejam, 2 curas da mesma enfermidade de maneiras diferentes. Nós temos que aprender lições e saber que nem sempre as coisas vão acontecer da mesma maneira. Às vezes uma porta se abre de um jeito, outras vezes vai se abrir de outro. Às vezes nós temos a chave e às vezes temos que bater nela. Portanto, as lições da nossa vida são para que a gente aprenda a ter experiências, para quando nos encontrarmos numa situação difícil, a gente ter experiência para criar novas soluções para os nossos problemas. A Bíblia, Jesus Cristo, ensinou os seus discípulos e tem nos ensinado até hoje a criar situações
que tragam soluções para a nossa vida. Não adianta ler a Bíblia e querer fazer tudo igual fizeram. Não adianta olhar e fazer, eu vou fazer desse jeito porque vai dar certo. Não adianta falar, eu já fiz, vou descansar, quando chegar na hora, eu faço. É exatamente isso que diz o texto que nós lemos. Sabe? Ele diz, vi tudo que estava coberto de mato, espinheiro, erva daninha, vi tudo aquilo, pensei um pouco e aprendi esta lição. Para quem dorme um pouco mais, para quem fica ali deitado no sofá, para quem não quer fazer nada. Quando chegar na hora eu faço. A fome vai atacá-lo e a pobreza vai chegar. Portanto, meus amados irmãos e amigos, fique parado, não. Leia a palavra de Deus, olhe para Jesus. Quantas maneiras ele teve para criar soluções para problemas diversos e às vezes problemas parecidos. Mas ele sempre teve uma maneira muito original para resolver os problemas. E é isso que ele quer que a gente tenha. Não é porque você orou uma vez e deu certo, Jesus resolveu, Deus te atendeu, você vai descansar e falar, quando chegar a hora eu oro e vai dar tudo certo. Não, ore sempre. Esteja sempre em comunhão com Deus, aprendendo lições, para quando chegar um momento difícil, você saber o que fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com pessoas que talvez estejam tentando fazer a mesma coisa e não tem dado certo. E aí onde você está, nosso canal, inscreva-se. Ali acione o sininho, dê um joinha e todas as publicações que nós emitimos, você vai estar recebendo. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor.